Olá pessoal, tudo bom com vocês? Davi Júnior trazendo mais um unboxing para vocês e dessa vez de um item super, hiper, mega especial. É a edição francesa do quadrinho, né? Porque não chega a ser um mangá, não é de trás para frente, acredito eu. Da história em quadrinho Saint Seiya Time Odyssey. É o quadrinho escrito por Jérôme Auquier e desenhado por Arnold Dolen. O primeiro quadrinho oficial de Cavaleiros do Zodíaco fora do Japão. Estão curiosos? Eu também estou muito curioso. Então vamos lá. Pessoal, correção rápida, tá? Eu falei durante o vídeo algumas vezes errado que o Auquier era o roteirista e que o Arnold Dolen era o desenhista. E depois acabei me embananando algumas vezes falando sobre os desenhos do Auquier. Então só corrigindo para vocês entenderem melhor, tá? A história do Time Odyssey é do Jérôme Auquier. E os desenhos também foi ele que fez. Ele tem um histórico já de desenhista, ele faz fanart, quem conhece ele na internet sabe do talento dele. Então ele que fez os desenhos e a história. E o Arnold Dolen ele é acreditado como o roteirista, ele que fez o script. Então o que acontece? Como que funciona? O Auquier criou a história, entregou para o Arnold Dolen e ele fez o script, melhorou as falas, os roteiros, esquematizou todas as etapas, né, da história até chegar para ter certinho o seu começo, meio e fim. Então, o Time Odyssey é um trabalho feito em conjunto dos dois, e possivelmente mais alguém da produção deles, da editora, enfim, mas essa que é a divisão então, história e desenhos do Auquier e o roteiro do Arnold Dolen. Tá legal? Olha, eu tô vendo aqui que na introdução eu já comecei errado, porque se eu acabei de falar que não é um mangá, eu gostaria de me justificar por que eu coloquei ao contrário. Eu acho que é porque eu tô tão acostumado com o mangá que quadrinho a gente lê de trás pra frente. Então vamos lá. Essa aqui é a frente do Time Odyssey. Lembrando que essa aqui é a edição de luxo do quadrinho, tá? Essa já seria a terceira versão, apesar de ter sido acabado de lançado na França, já seria a terceira versão desse quadrinho. Porque ela primeiro foi lançada no Japão como um encarte da revista Champion Red. Foi lançada uma edição regular, que ela é mais ou menos desse tamanho, ela é menorzinha. Não é menorzinha, ela é menor, ela continua grande, mas ela é menor do que a edição Premium. E essa é a Premium. Quais são as diferenças? Ela vem com essa sobrecapa, que é quase que um box, né? A gente vai ver aqui, eu acho que ela é um papel bem resistente. Páginas extras e mais este formato maior, né? Que ele é bem grande mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu vou fazer uma comparação aqui para vocês. Esse aqui é o mangá episódio G. Olha o tamanho dele, que foi lançado aqui no Brasil pela Conrad. Seria o mangá menor que a gente já teve no Brasil aqui. Depois a gente tem aqui o Lost Canvas, edição especial com capa metalizada, que a gente tem inclusive os unboxing aqui no canal. Que ele é mais ou menos o tamanho regular de todos os Lost Canvas, do Santia Show e também do mangá clássico, que é um pouquinho maior, mas não foge muito, é meio centímetro maior do que o do Lost Canvas. Esse também é o formato do quadrinho da Conrad, tá? Aí depois a gente tem aqui o 21x15, que é o da New Pop, que é um pouquinho maior. A gente tem aqui o Kanzenban, lançado pela JBC, que é maior do que o da New Pop, tá vendo? Ele é 15x21 também, mas por conta da sobrecapa, da capa dura, ter esses centímetrinhos a mais aqui, ó, ele acaba sendo maior. E aí eu vou até tirar esses daqui aqui, para vocês verem o tamanho que fica se comparado com a Enciclopédia dos Cavaleiros lançado aqui pela Conrad, que é o maior item que a gente tinha de Cavaleiros oficial relacionado ao mangá, né, até hoje. Então, ó, a enciclopédia, que ela já é bem grandinha, ela é mais ou menos o tamanho, um pouquinho menor do que o formato americano dos quadrinhos convencionais. Esse quadrinho do Jérôme Auquier, ele consegue ser maior. Então, é realmente gigantesco. Eu fico me perguntando como é que eu vou colocar isso na minha prateleira. Eu cheguei a cogitar aqui já de colocar na parede, igual um quadro, porque o tamanho dele possibilita isso. Mas, né, vamos ver se é possível primeiro. Então eu vou abrir aqui, depois eu comento os detalhes e aí a gente vê, porque eu tô bem curioso pra mostrar pra vocês.
Antes de abrir então aqui, a gente tem o Saint Seiya. Tá vendo uma cor especial. Que prateado, né? Que brilha, que legal. A gente tem aqui uma lombada bem sutil. Ela é toda branca, ela é toda cinza na cor da caixa da armadura de Fênix mesmo. Só com um símbolo aqui no meio. E a frente e o verso são iguais, é a mesma arte, tá vendo? Simulando a Pandora Box de Fênix. Pra quem não sabe, esse quadrinho, ele conta uma história paralela do Wiki de Fênix. E a única diferença aqui é que tem um selo, tá vendo? Contando o que tem a mais. É o formato maior, mais 16 páginas de bônus e mais uma side story de 8 páginas. Então são daí 24 páginas a mais do que a edição regular. Aqui, ó, Jérôme Auquier, Arnaud Dolen. Eu não sei muito francês, mas acho que deve ser baseado na obra original de Masami Kurumada. Se alguém manja de francês, comenta aí. Tá legal? Eu vou abrir aqui. Gente, até o Shrink é de alta qualidade. Que legal. Essa é a minha primeira HQ francesa. Olha o Luke aqui. Esse é um novo membro da minha família de gatos. O Luke. E guardar o Luke. Bom, então, saquinho Shrink aqui do lado. Gente, é uma sensação incrível que essa capa já passa só pela textura. Eu achava que ela era um acabamento comum, né? E não, eu não sei dizer o nome disso daqui, mas ela tem uma certa porosidade nesse papel que foi usado, que dá a sensação mesmo que ela é uma caixa, uma Pandora Box. Que incrível. Ó, aqui também eu tive que guardar o Luke, meu gato, mas vamos lá. Gente, a sensação de segurar essa capa logo que a gente tira do Shrink é incrível, incrível mesmo, porque assim, eu não sei dizer qual que é esse papel, qual que é o nome do acabamento, mas esse papel ele tem uma certa porosidade que dá a sensação de você estar segurando uma urna mesmo, a urna do Fênix, sabe? O que é incrível, realmente, nossa, me surpreendeu muito. Essa é a minha primeira HQ francesa, tá? Então eu não sei como que é o padrão lá na França. Eu sei que o quadrinho lá, ele tem uma tradição muito grande, com o Tintin e tudo mais. Mas meu primeiro quadrinho, oficialmente, né, francês. Já tem alguns quadrinhos americanos, eu tenho uns japoneses, mas é o meu primeiro francês. E a primeira impressão, claro que esse é premium, né? Mas a primeira impressão já é incrível. Incrível. Tô babando logo de cara. Eu vou mostrar pra vocês aqui a lombada que faltou, né? A lombada da edição regular. Então, editora Kana. Aqui o nome dos autores, Jérôme Auquier e Arnaud Dolen. Saint Seiya e o nome Time of the Celestial Valores do Zodíaco 1. E é engraçado que eles já deixam bem claro, né? Que é o 1 de 5, então vai haver mais. Aí, e a capa, essa luva aqui, ela é de qualidade mesmo, porque eu já tirei aqui o quadrinho e ela continua bem firme. Então vamos lá. Oh, olha que legal. Bem firme mesmo, olha que legal. Deixa eu deixar ela aqui do lado. Então essa aqui, gente do céu. Esse é o Saint Seiya Time Odyssey. Aí a qualidade aqui já é um pouco mais próxima do que a gente está acostumado em quadrinhos nacionais. Capa dura, aliás, mas talvez um pouco mais dura do que geralmente a gente tem nas edições da Panini, da JBC. Mas uma capa dura, comum ainda, né? Com guarda, com tudo mais. Tem aqui o verniz localizado no Wiki. Eu vou virar aqui pra vocês verem, tá vendo? O Wiki com armadura negra, né? Eu não li ainda, mas... eu sei que tem alguma coisa a ver com viagem no tempo. Time Odyssey, né? Claro. Então não sei aí o que vai acontecer com o Wiki, mas ele vai ficar com a armadura negra. Talvez Sapuris, talvez... como o vilão é o deus Cronos, talvez algo relacionado com o Cronos. Então vamos lá, ele é um quadrinho, ele não é um mangá, então a gente tem o formato de leitura comum. Quem tá estranhando um pouco esse unboxing, como ele é muito grande, eu tive que fazer de um jeito diferente para conseguir pegar a área dele, tá? Então depois vocês me digam aí no comentário se vocês gostaram disso. Então aqui a gente tem a guarda, toda preta, muito bonita.
primeira página. É um papel couché bem grosso. As ilustrações desse quadrinho... já começou aqui. Essa aqui, inclusive, foi a primeira ilustração de divulgação, né? São ilustrações maravilhosas. Para quem não conhece, o Jerome Alquier, ele é um fã, né, de Cavaleiros, que produziu um clipe no começo dos anos 2000 que diz a lenda, ou os fãs querem acreditar, que foi um dos responsáveis pela Toei ter se entusiasmado e feito a saga de Hades. Ele fez 2 clipes sobre a saga de Hades, passou num evento no começo dos anos 2000, e aí 2 anos depois a Toei anunciou a saga de Hades. Então ele é um fã muito importante para a história de Cavaleiros de modo geral. E é muito legal ver ele como o autor de uma obra original de Cavaleiros agora. É interessante que essa obra ela já foi publicada no Japão em setembro. Olha isso! Meu Deus, coisa mais linda. Quando é fã fazendo isso, outra história. Não que a Shiori não seja, ela mesma já se declarou grande fã, mas a relação que a gente teve aqui no Ocidente, no Ocidente com Cavaleiros, o que começou a partir da França é diferente da relação que os japoneses tiveram com a série, né? Então, Cavaleiros foi muito um divisor de águas, no geral, pra Europa e pro Brasil. Para os países latinos também. Então, assim, a grandiosidade que a gente vê na obra acaba sendo não muito melhor, mas de uma maneira muito mais próxima do que o que a gente entende da série, por um fã como o Alquier, que viveu mais ou menos uma experiência parecida com a nossa aqui no Brasil, quando assistiu Cavaleiros, lá quando ele era pequenininho, nos anos 90, na França. Olha, gente, que incrível. Então, voltando ao que eu tava falando, em setembro... Nossa senhora, eu vou ficar babando todas as páginas. Eu acho que eu vou virar todas as páginas, geralmente eu não faço isso. Mas como tá tudo em francês... e diferente do Lost Canvas que eu já vi, que eu um pouco me surpreendo, né? Uma coisa ou outra pontual que eu comento. Eu quero ver com vocês todas as páginas. Meu Deus do céu, só que assim, eu acho que eu não vou conseguir ficar falando direito tudo o que eu acho. Porque cada página eu tô me surpreendendo, gente. Olha isso, que coisa mais linda. É interessante ver que, se você procurar alguns fanarts do Jerome Alquier, você vai ver que ele tem um traço... Ele consegue simular muito bem o traço do Kurumada e do Shingo Araki, tá? Mas pro quadrinho, eu acho que talvez até por exigência, ou do Kurumada... Provavelmente do Kurumada, porque agora ele que detém a licença da série, já não depende mais da Shueisha, da Kita Shoten. Ele optou por um traço um pouquinho mais autoral, que lembra muito Cavaleiros mesmo, parecido com o que acontece já em Santia Show, Lost Canvas não tanto, é mais autoral, mas parecido basicamente com o que acontece no Santia Show, que lembra muito o traço do Kurumada, mas a gente vê que não é dele, que é a coisa mais autoral, esse Meteoro de Pegasus. Meu Deus, eu fiquei muito em dúvida se eu pegava essa edição. E abrindo e vendo o tamanho das ilustrações, a qualidade das ilustrações, foi a decisão mais acertada como foi que eu poderia. Voltando a setembro, que eu tava falando naquela época. Olha esse mestre ancião! A obra já foi lançada no Japão em setembro, tá? Já foi lançada na França agora em outubro. E é curioso que ainda não vazou a história dela... Gente, o Wiki de Hades. Já tinha vazado alguns aspectos, resumos e tal, mas não tinha sido não vazou ainda. Você não encontra pra ler algum fansub que tenha vazado essa história. Eu não sei se por marcação da editora Kana ou por respeito mesmo, né? Dos fãs ocidentais pra com o Jerome Alquier. Gente, que coisa mais linda. Ai, meu Deus do céu. Ou respeito mesmo né, pela obra, por tudo que ele representa pra obra, pra Cavaleiros no geral. Gente, é a coisa mais... O que será que é essa armadura negra? Eu vou tentar traduzir, mesmo que seja com o Google Tradutor, em algum momento. Vou ler com a câmera do Google Tradutor. E se vocês tiverem interesse, comentem embaixo, eu trago... Gente, a China mais nova, que coisa mais legal. Comenta embaixo que eu trago um resumo dele pra você, tá bom, gente?
Eu sei que como extra já tinha dado, inclusive eu queria agradecer aqui ao Marcelo Reggiani, ele que é do canal Cavaleiros da Minha Sala. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem, se vocês ainda não conhecem. Ele que importou esse volume aqui para mim e para mais alguns amigos. Obrigado ele e ao Diego Mariô, que foi quem recebeu os livros e me entregou. Obrigado já de antemão para o Diego Mariô, também vou deixar o canal dele na descrição do vídeo, ao Marcelo Reggiani do canal Cavaleiros da Minha Sala, por essa compra em conjunta, né? E que possibilitou trazer aqui pro canal este unboxing e... Meu Deus, o Wake com as asas abertas! Até então era só nos Cloud Meets. Não, a gente já tinha uma ilustração no anime, né? Mas é a primeira vez que ele abre, fora, claro, com a armadura V3, na saga de Hades, que ele abre pra ir lá na dimensão dos deuses e tal. Mas é a primeira vez, é que essa aqui é a armadura V1, né, dele no mangá. Porque ela se passa mais ou menos no meio da história dos Cavaleiros de Prata. Eu tô curioso pra entender esse roteiro mesmo. Mas parece que rola um lance de troca dele como hospedeiro de Hades, ele no lugar do Shun. Não sei exatamente o que é. Mas olha que legal, gente. O que será que tá acontecendo aqui? Mas, inclusive tá acabando. Essa é a primeira parte, eu não sei se ela conta uma história com começo, meio e fim. Eu acredito que não, porque eu acho que esse aqui é um vilão. Inclusive com a heterocromia, o que é bem legal. E que isso aqui é uma ilustração de jeito, né? De mangás. Entre trocas de capa. Ai meu Deus, eu vou babar no próximo. Deixa eu terminar de falar com isso aqui. Entre troca de capítulos. É bem uma ilustração que tem. Inclusive... Antes de eu ir para a próxima página, eu vou me dar ao direito aqui do meu momento jabá. Se você não conhece ainda, o mangá A Menina do Nariz Arrebitado é um mangá que eu adaptei o roteiro. Ele é baseado no primeiro livro do Monteiro Lobato, do mesmo nome, A Menina do Narizinho Arrebitado. O nosso mangá é A Menina do Nariz Arrebitado, que é o primeiro livro infantil da nossa literatura brasileira, contando as aventuras da Narizinho, do Sítio do Pica-Pau, e da Emília, a boneca falante, que todo mundo conhece e ama de paixão. A gente adaptou o primeiro livro do Lobato em formato mangá. Eu e o Renato Martins Zacarias, que é o desenhista desse mangá, junto com a editora Livre Saber Arte e as cores da Patrícia Haruno, tá? Ele é o mesmo formato. Vou até pegar aqui, que eu acho que isso eu nunca fiz, vou aproveitar que tá aqui do lado. Ele é o mesmo formato dos mangás da JBC, tá vendo? Ó? Como eu gosto de colocar as coisas padronizadas na minha estante, é bem coisa de colecionador, eu fiz questão de fazer no mesmo formato da JBC, tá? É o mesmo tamanho e é em leitura oriental. O sentido de leitura é oriental, tá vendo? Então, aqui os autógrafos dos meus amigos de produção. Então, olha que legal. Você lê como se fosse mangá mesmo. Ele é perfeito para quem quer ter um primeiro contato com mangás, quer dar de presente para alguma criança, não quer dar alguma coisa muito violenta ou muito sexualizada, muito sensual. O mangá Menino Arrebitado é o formato, é o presente ideal para você dar para essa criança, tá? Quem comprar ganha ainda um marcador de páginas. Ele tá à venda na Amazon e na loja do Gibi. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para vocês. A gente fez com o maior carinho, colocou a melhor qualidade gráfica possível, em papel pólen, o mesmo papel dos mangás da Pipoca Nankin, tá? Tem guarda, tem orelha, tem tudo que um colecionador mais gosta. A gente só não colocou verniz localizado porque a verba não dava mesmo. Então eu vou deixar o link para vocês comprarem aqui embaixo, tá? Confiram, tá um preço ótimo, tanto na Amazon quanto na loja do Gibi. A Menina do Nariz Arrebitado, meu mangá, minha obra querida do coração, um presente pra vocês. Tenho certeza que quem comprar vai gostar muito e vai poder levar essa paixão que a gente tem dos mangás pra outras pessoas, pros mais novos aí também, tá bom? Voltando ao Time Odyssey. Gente, eu falei que eu ia babar na próxima página, olha isso. Ai, meu Deus do céu! Uma coisa que a gente ama desde que é pequenininho. O esquema de montagem das armaduras, né? Eu adorava ver nas caixas dos Diacasts, eu adorava quando tinha alguma ilustração assim na Herói.
Adoro até hoje quando eu vejo... Ah, que legal. Não, pera. Essa é a primeira, a V1 do Seiya, e essa aqui é a V2 do Seiya no mangá. Tá sem o elmo, tá vendo? Então é a V2 do mangá. Não chega nem a ser a V2 que ele luta em Asgard. É a V2 do mangá mesmo. Que é aquela que ele tem um elmo igual do Mega Man. E que ele usa por 10 páginas, acho. O Ikki, essa daqui já é meio que uma versão da V3, né? Ó. Ela é meio que deu uma evoluída. Vamos ver se ele avança no tempo. Depois, quando eu conseguir traduzir, a gente descobre. Eu sei que os vilões são os Cavaleiros das 12 Horas. Deu lá no Cave Zodíaco. Olha que legal, um de cada cor. E apareceu 6 das 12 horas, né? Acho que, vamos ver. Aura 1, Aura 5. Será que eles são as 12 horas mesmo? Chronos Hours. Acho que é Chronos Hours. Tá em inglês. Eu acho que é isso mesmo. São os guerreiros aí do Cronos, que é o vilão. Que deve ser o da última ilustração que a gente viu agora há pouco. Esse aqui eu acho que ele é o bônus. Que são um pouco do making off. Olha que legal essas ilustrações, gente. Como foi feito, um pouco dos sketch arts. Isso é bem legal. Principalmente para alguém como o Jeromel, que é o primeiro cara a desenhar alguma coisa oficial de Cavaleiros fora do Japão, né? Isso é bem legal da gente conhecer como que é o processo de desenho, de colorização. E por ser uma obra totalmente colorida, né? Não que o episódio G e que o Next Dimension já não sejam, mas por ser o primeiro material também em leitura ocidental e não oriental, né? Não é de trás para frente, é importante a gente conhecer o formato de produção, até porque eu acredito que ele não seja tão acelerado quanto é os do Japão, né? Então acredito que tanto o Jeromel Kie quanto o Arnaud Dolen puderam pensar e trabalhar muito mais no roteiro e na finalização do que os outros mangakas que já trabalharam para o Cavaleiros, Shiori, Okada e tudo mais. Ah, esse aqui é o extra mesmo. Esse extra é interessante porque mostra o Guilt sem a máscara pela primeira vez e coloca ele como o Cavaleiro de Índio, né? O antigo Cavaleiro de Índio. O que é bem interessante. E esse aqui deve ser o mestre da China. Apesar que tá com a máscara. Será que ele é o antigo Guilt? Ou ele é o próprio Guilt? Não sei. Descobriremos quando traduzirmos. Muita gente pergunta se essa história é canon, tá? Oficialmente, assim, o Kurumada nunca disse que é. Ela é uma história oficial, igual Lost Canvas, igual o Santia Show, igual o Darkwing. Então ela é oficial, mas ela não é... Até o Kurumada dizer que faz parte do cânone da série, ela é só uma história oficial. Ela é um spin-off oficial, mas que não faz parte do cânone, tá? Muita gente fica fazendo alarde aí com essa história ser cânone e tal, mas não é não. Pelo menos até agora, até o Kurumada... Enquanto o Kurumada não falar que não é, ela não é. E ainda mais por se tratar de viagens no tempo... tem muito cara de spin-off. De revisitar algumas passagens. Vamos ver como que vai ser. Ela vai ser publicada um volume por ano, tá? Então em 5 anos a gente tem a conclusão dessa história. Olha que lindo. Peraí, tem uma segunda página aqui. Aí, tem mais uma aqui. Olha que coisa mais linda. É o Shura na luta contra o Ayorus, imagino eu. Aqui deve ser uma entrevista com o Okie. Ou uma história, né? Não, ó, é uma história, é um conto mesmo, olha que legal. É uma fic, um conto, não sei como chamar isso. Talvez que relacionado, será que é uma ou a duas? Será que cada página está sendo um conto? A gente tem aqui provavelmente o Mu ou o Xion, tá com mais cara do Xion. Talvez ele reconstruindo as armaduras. Ou então, talvez só alguém do continente de Mu construindo, que ele tá falando aqui. Em algum momento eu li alguma coisa falando que essa história ela meio que se baseia no hipermito. E aí ela chega a dizer que o Ikki seria o primeiro cavaleiro a vestir a armadura de Fênix, que ela nunca tinha sido vestida antes.
Aqui até parece bem humor. Mas acho que não, é só um lemuriano. Mais side stories. E acabou, gente. Ai, que coisa mais linda. Mas são side story mesmo, ó. É um conto mesmo, né? Tem aqui falas, ó. Curioso, emocionado, feliz por ter adquirido essa maravilha. Eu tava muito em dúvida, porque ele sai caro. Saiu quase R$200. Esse livro, né? Esse quadrinho. Mas olha, valeu muito a pena. Eu não sei se quando for trazido aqui pro Brasil, se a editora vai conseguir fazer esse acabamento da edição especial, ou se vai ser só regular, ou se eles vão, né, lançar em dois formatos, igual foi lá na França. Talvez eles deixem ela como essa edição especial como exclusiva lá da França, ou pelo menos esse formato com a luva, né, da armadura de Fênix. Então, a resposta que a gente só vai ter quando alguma editora anunciar. O que a gente sabe é que a Comic Zone tentou trazer para o Brasil, mas no meio das negociações, uma outra editora já adquiriu. Então, Panini, JBC, a própria Conrad, por que não? Ou Pipoca Nanquim, qual será a editora que vai trazer essa maravilha aqui para o Brasil? Minha aposta, o natural seria que fosse pela JBC, né? Mas nesse formato, e por estar negociando com a Comic Zone, que também tem um padrão muito próximo, eu chutaria, e se eu estiver certo, voltem aqui depois para me dar parabéns. E comentem aí no fim do vídeo o que vocês acham. Eu acho que essa obra tem tudo a ver com Pipoca Nanquim. Adoraria ver Bruno Zago, Alexandre Calari e Daniel Lopes anunciando, fazendo todo aquele hype deles em cima dessa obra que Cavaleiros realmente merece. E essa obra, por ser um spin-off sobre os Cavaleiros de Bronze, não é uma classe nova igual a Santias, não é uma Guerra Santa anterior, não é um universo paralelo igual no Darkwing, é a Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki. Pra mim, ela parece ter um gostinho muito mais especial, porque talvez seja o formato de spin-off que a gente se acostumou quando assistiu os filmes lá da Manchete. E talvez seja até hoje um dos formatos que pode mais agradar os fãs da velha guarda do que esse monte de spin-off que estão se multiplicando cada dia mais, né? Não que eu não goste do Lost Canvas, adoro Lost Canvas, adoro o episódio G. Inclusive eu já contei aqui no canal um pouco da minha história com o episódio G, com Lost Canvas. Gosto muito de Santia Show também. Darkwing não comecei, mas eu pretendo em breve. Mas dá um gostinho especial quando a gente tem histórias com o Seiya, com o Shiryu, com o Yoga, com o Shun, com o Ikki, com a Saori. São eles que a gente cresceu assistindo e é eles que é o que interessa dentro da obra de Cavaleiros, né? Não que o resto não interessa, o universo expandido é importante, mas é a história deles que a gente começou e a história deles que a gente quer continuar acompanhando até chegar no seu derradeiro final. Tá legal? Gente, então muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Ficou bem comprido, mais do que eu imaginava. Eu acho que é o maior unboxing que eu já fiz, mas esse daqui merece e a contextualização dele merece também. Eu já peço